a esperança de uma vida nova, a verdade, o amor, o perdão, e para que a gente tenha, a partir de hoje, um coração que não seja de pedra, mas um coração de carne. São Judas Tadeu? Viva São Judas Tadeu! Viva! Luz que vem do alto, luz que traz a vida, vem brilhar em nós, ó luz divina. Luz que vem do alto, luz que traz a vida, vem brilhar em nós, ó luz divina. Sinta-se todos acolhidos para esta Santa Missa. Contém nesta folha os nomes dos nossos entes queridos. Na hora que o Padre falar oremos, novamente vamos lembrar dessas pessoas tão queridas e que essas possam ter o descanso eterno. Gostaríamos de informar que essas missas estão sendo transmitidas ao vivo pelas redes sociais de nossa paróquia. As imagens, bem como as fotos, que serão tiradas, ficarão nos arquivos da nossa paróquia no acesso futuro. Pela saúde de Miguel Moraes da Silva, Sérgio de Oliveira, Benedito Proença. Somos chamados a nós alegrarmos em Deus, dando-lhe graça pela maravilha realizada por Ele na pessoa de Jesus, que nos livra da ignorância do erro e cura a nossa cegueira. Deixamos nós iluminar pela luz imperecível da palavra da Eucaristia para seguir mais o Senhor por caminho reto, que proporcione a todos o acolhimento, a esperança, a renovação da vida. Ó São Judas Tadeu, teu exemplo nos faz ser fiéis nas causas impossíveis, se para nós intercessor. Ó São Judas Tadeu, protege os filhos teus, guia aqueles que iluminaste. Pelo testemunho teu, apóstolo do Senhor, que destes tua vida ao amor, teu olhar nos conforta, tua presença nos enriquece. Somos teus seguidores, ensina-nos a sermos discípulos do amor de Deus, do amor de Deus. Ó São Judas Tadeu, teu exemplo nos faz ser fiéis nas causas impossíveis, se
para nós, intercessor. Ó São Judas Tadeu, protege os filhos teus, guia aqueles que iluminaste. Pelo testemunho teu, ó São Judas Tadeu, teu exemplo nos faz ser fiéis nas causas impossíveis. Se para nós intercessor, ó São Judas Tadeu, protege os filhos teus, guia aqueles que iluminaste. Pelo testemunho teu. Meus caros irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindo, bem-vinda, para que celebremos juntos esta Santa Eucaristia, este 30º domingo do tempo comum, mas o último dia da novena do nosso padroeiro, o glorioso São Judas Tadeu. É motivo de alegria chegar ao último dia da novena, o percurso feito, onde pudemos aos poucos irmos crescendo no caminho da fé. Aliás, todo o nosso percurso é um caminho constante de crescimento na fé, mas a novena é um tempo intenso, um tempo muito propício do coração de Jesus, que nos envolve e que de fato nos coloca mais próximos para reconhecermos a vontade de Deus e aprendermos a enxergar esta vontade no dia a dia da nossa história. Com muita fé, nós reunimos as nossas intenções, tudo isso colocamos no altar do Senhor e celebramos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus caros irmãos e irmãs, neste dia em que nós celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e a ressurgir para uma vida nova. Examinemos diante de Deus a nossa consciência, reconheçamos os nossos pecados e ao Senhor peçamos que tenha piedade de nós. Cantemos a misericórdia de Deus. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, tende piedade de nós. Kyrie, 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 eleison. Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos, tende piedade de nós. Cristo, 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 eleison. Senhor, que congregais na unidade os vossos filhos dispersos, tende piedade de nós.
Pai todo amoroso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza às alegrias da vida eterna. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, nós os louvamos, os bendizemos, adoramos, glorificamos, os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória, oh, glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens amados. Glória, oh, glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens amados por Deus, aos homens amados por Deus, aos homens amados por Deus. Oremos. Qual a sua intenção para esta Santa Missa, para este último dia da novena, em honra ao glorioso São Judas? Coloque diante de Deus a sua prece. Por quem, pelo que você deseja rezar. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que ordenais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nos acomodemos, meus irmãos, da melhor forma possível e atentos, vamos ouvir a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel.
Eis que eu os trarei do país do norte, e os reunirei desde as extremidades da terra. Entre eles há cego e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão que os retorna. Eles chegarão entre lágrimas, e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes de água, por um caminho reto, onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Conosco, Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco, Senhor, Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. maravilhas fez conosco, Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia maravilhas, fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco, Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto, os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco, Senhor, exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes.
exultemos de alegria. Leitura da carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifício pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios, tanto pelos pecados do povo, como pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se essa honra, senão o que foi chamado por Deus, como a Arão. Deste modo, também Cristo não se atribui a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem: Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecível. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. E eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então lhe perguntou Jesus: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode acomodar-se, meu irmão, minha irmã. Vitor, estimado irmão, no caminho,
Meus caros irmãos e irmãs, celebramos o 30º domingo do tempo comum. Nós já estamos entrando na fase final deste ano litúrgico. E nós recolhemos, tanto na semana passada quanto nesta semana, dois modelos ou duas experiências de discípulos. Na semana passada nós escutávamos o Evangelho, onde os dois irmãos, os dois filhos de Zebedeu, que faziam parte do grupo dos 12, o Tiago e o João, aproximaram-se de Nosso Senhor e lhe fizeram um pedido. E Jesus respondeu a eles: o que é que vocês desejam? E eles pediram: Senhor, que nós ocupemos um à tua direita e outro à tua esquerda, esses lugares, é lá que nós queremos estar. Hoje nós temos uma outra experiência de discipulado, diferente dos apóstolos, talvez na nossa compreensão diferente do grupo dos 12, mas diante de Jesus, em absolutamente nada diferente. Isso já nos ajuda, meus irmãos, a aprendermos uma coisa muito importante para o nosso caminho de fé. Todos são filhos amados de Deus. Todos são discípulos amados de Jesus, que não faz distinção alguma entre nós. Eu vou ficar paradinho aqui, porque senão o pastor perde o juízo comigo, tá? Depois eles brigam comigo no final da missa. Eu tenho mania de ficar zanzando de um lado para o outro, mas eu vou parar. Diante do amor e do coração amoroso de Jesus, não há diferença alguma de nenhum dos seus discípulos. Talvez nós pudéssemos olhar e dizer: olha só, mas os outros faziam parte do grupo dos 12, eram as lideranças, eram os mais importantes. Esse quem é? Um simples mendigo, ainda à beira do caminho. Esses títulos e essas situações, nós é que vamos colocando sobre os outros. Essa acepção de pessoas, onde vamos qualificando um melhor e maior do que o outro, é coisa nossa, isso não é coisa de Deus. Deus não deseja isso para nenhum dos seus filhos. O Senhor nos trata a todos com o mesmo amor. O Senhor nos trata a todos com o mesmo zelo e com o mesmo cuidado. Ô padre, mas eu estou pensando aqui, se o Senhor trata a todos do mesmo jeito, por que aquele era mendigo e o outro não? Por que esse estava à beira do caminho e outros não são dessa maneira? Por que, padre, que ainda hoje existem algumas pessoas que sofrem e que padecem muito mais do que outras? E aí, meus irmãos, nós reconhecemos mais do que nunca o quanto que os valores do Evangelho ainda precisam caminhar entre nós. O quanto que os valores do Evangelho ainda precisam se tornar mais e mais presentes na sociedade em que nós vivemos. E o quanto que o reino de Deus ainda está muito, muito, muito distante entre nós. Porque, diante da graça do Senhor, todos são filhos e filhas muito amados. Mas a nossa sociedade, da maneira com que ela se organiza, o modo como ela se estrutura, e por essa estrutura na qual crescemos com ela, também somos organizados, estruturados na nossa maneira de compreender deste modo, olhamos e fazemos distinção entre um e outro. O modelo social em que nós vivemos causa essas grandes disparidades, esses grandes sofrimentos na condição humana, causa essas diferenças que não são da vontade e do querer de Deus. As nossas vidas são atravessadas, minha gente, por muitas e muitas coisas que vão muito além da nossa própria vontade. Bartimeu estava nessa situação porque era cego, uma condição física que o limitava, mas era compreendido como um castigado por Deus. Não foi escolha daquele homem tornar-se mendigo. Não foi escolha daquele homem estar à beira do caminho. Não foi escolha daquele homem passar pelas situações pelas quais passou. Existem muitos contextos que atravessam completamente a nossa vida. Muitas das consequências que acontecem conosco no nosso caminho não são resultado das nossas escolhas, mas resultado de escolhas que vão acontecendo de um modo que vão nos tirando diretamente
do caminho redentor que Deus tem para nós. E o grande convite da fé, e o grande convite da parte de Deus é que cada vez mais nós estejamos atentos para aprender do jeito de Jesus. E ao aprendermos o jeito de Jesus, passarmos a viver sob estes valores. Reconhecermos a maneira em que o Senhor olha e como Deus entende. E irmos a cada dia configurando, conformando, convertendo a nossa vida para que ela seja mais e mais parecida com o jeito de Jesus. E qual é o jeito de Jesus? Qual é a maneira do Senhor? No Evangelho da semana passada, Jesus perguntou: o que é que vocês desejam que eu faça? E os discípulos deram uma resposta. No Evangelho de hoje, Jesus pergunta também ao Bartimeu: o que é que você deseja que eu faça? E recebe dele uma resposta. E talvez, apressadamente, nós poderíamos dizer: aqueles dois discípulos estavam muito errados, porque eles queriam o poder e precisam ser seriamente castigados por isso. O Bartimeu está certo, porque ele queria voltar a enxergar. Então ele sim é o exemplo ideal de discípulo. E aí eu digo a você que não. Os dois modelos são modelos discipulares. Os dois modelos são modelos que permeiam a nossa vida. Que em alguns instantes chegamos diante do Senhor com alguns pedidos, com alguns desejos que nem sempre estão de acordo com o projeto de Jesus. As nossas orações, meus irmãos, em vários momentos, são orações que não estão de acordo com o projeto de Deus. O que é que Deus faz? Vinga-se de nós? Nos expulsa? Distrata-nos e fala que somos péssimos discípulos? De jeito nenhum. Com muita paciência, o Senhor aproveitou daquele momento para ensinar não só os dois irmãos, o Tiago e o João, mas também o grupo dos 12. Com muita paciência e com o seu mover amoroso, o Senhor aproveitou daquele instante para formar os seus discípulos. Meu irmão e irmã, se você faz algumas situações que talvez não deveria assumir na sua vida, se tem algumas posturas que estão na sua história e que talvez não estejam de acordo com os valores do Evangelho, não sinta-se culpado e punido por isso. Mas aproveite a oportunidade para aproximar-se do Senhor, perceber essa presença de Jesus que vem, reorientar a direção do seu caminho e seguir a direção que o Senhor pode lhe ensinar e deseja lhe ensinar. O problema não é o pecado, o problema não é a escolha inadequada, o problema não é o caminho feito até então, que talvez não tenha sido um caminho de acordo com a vontade de Deus. O problema é permanecer no mesmo lugar, sabendo o que Deus tem para nós. Por isso que a experiência do discipulado que Bartimeu nos ensina é, primeiro, sensibilidade para perceber quem chega. Bartimeu tinha um coração sensível, que foi capaz de perceber aquele que estava chegando. Ao perceber aquele que estava chegando e sabendo da sua condição limitada, mais do que depressa, gritou por Jesus: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Mais do que depressa pediu auxílio, mais do que depressa pediu ao Senhor que lhe ajudasse. Você tem pedido ajuda de Jesus? Você tem pedido o auxílio do Senhor de verdade? Ou você tem dado ordens a Jesus? Uma coisa é pedir o auxílio do Senhor, outra coisa é querer que Jesus faça aquilo que eu desejo. E Jesus não costuma muito receber ordens de nós, não. Ele atende os nossos pedidos, mas não acolhe e não acata as nossas ordens. Principalmente porque, em grande parte, as ordens dadas a Deus não farão bem a nós. Mas um pedido autêntico e sincero, que confia de fato em quem Deus é, o Senhor olha com muito cuidado
e com muita misericórdia. Bartimeu teve um coração sensível para perceber aquele que chegava. E, sabendo quem era aquele que chegava, rapidamente pediu o seu auxílio. Rapidamente pediu que o Senhor lhe ajudasse. E Jesus ouviu o apelo do Bartimeu. Tinha gente que não queria que o Bartimeu chegasse perto. Tinha gente que não queria. E ela, fica quieto, menino, para de atrapalhar. O que você está querendo não tem sentido, fica aí, esse é o seu lugar. Quanta gente nos quer manter no mesmo lugar, não? Quantas situações nos aprisionam no mesmo lugar? Jesus está passando, está nos chamando, porque Jesus mandou chamar o Bartimeu. E tem muitas situações que nos aprisionam e dizem, é aí que você tem que ficar, é esse o seu lugar. Não é. O nosso lugar é o lugar que nós aprendemos com o Senhor. E por isso a gente precisa aprender com Jesus. Precisa escutar o que Jesus tem a ensinar. Precisa parar de escutar muita coisa que não está de acordo com a vontade de Deus. Mas o grande problema, sabe o que é? É que a gente escuta muita coisa e isso bagunça totalmente na nossa cabeça. Os nossos ouvidos e o nosso coração não está treinado para a sensibilidade da presença de Deus. Excesso de barulho não nos permite escutar o Senhor. Excesso de ruído vai aos poucos nos tornando limitados para compreender a vontade e o querer de Deus. Talvez a gente precise silenciar um pouco mais, para então escutar de verdade o Senhor, para então acolher de verdade aquilo que Deus tem para nós. Então chegar perto de Jesus, então chegar perto dele e dizer, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a enxergar de novo. Os discípulos pediram poder. O discípulo Bartimeu pediu de volta a sua dignidade. Devolver a capacidade de ver a Bartimeu era de novo torná-lo humano. Devolver a capacidade de enxergar de Bartimeu era de novo torná-lo uma pessoa. Bartimeu foi tornado uma coisa sem valor e uma coisa deixada à beira do caminho. Ao encontrar-se com Jesus, Jesus lhe devolve a dignidade de ser uma pessoa. Meu irmão, minha irmã, isso não tem preço. Isso não tem preço. Quando a nossa dignidade é tirada, quando nos torna uma coisa, isso machuca profundamente o nosso coração. Isso fere profundamente quem nós somos. Isso ofende profundamente a Deus. Porque fere a imagem e semelhança que nós somos do Senhor. Retirar a dignidade de um filho e filha de Deus é retirar a dignidade do próprio Deus. É um pecado muito grave e muito sério. Nós precisamos estar muito atentos se as nossas ações, se as nossas atitudes, a maneira como nós agimos, o modo como nós tratamos o outro, não o está desumanizando, não o está colocando no lugar de uma coisa, não o está tornando um objeto. O ser humano não é objeto. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. E não podemos permitir, de modo algum, que o filho e a filha de Deus seja tratado diferente disso, de filho e de filha de Deus. Não é fazer de conta que não tem erros, não é fazer de conta que não tem pecados, não é fazer de conta que não precisa às vezes emendar-se no seu caminho, mas é em última instância ter um limite muito claro. Aqui está um ser humano e ele merece todo o respeito pelo fato, e não é simples, mas pelo fato de ser uma pessoa. Padre, mas e se não for cristão? É filho de Deus. Padre, e se não pertencer ao nosso grupo? É filha de Deus. Padre, e se estiver imerso no pecado? É filho de Deus. Padre, e se for contraventor diante de todas as situações que a nossa sociedade diz que nós temos que viver? É filho de Deus. Isso não pode, de modo algum, escapar dos nossos olhos. Talvez aquele irmão precise de um olhar amoroso
e de um cuidado que talvez nunca tenha recebido na sua história. Assim como Bartimeu encontrou acolhida e voltou a ser gente junto com Jesus, tantos irmãos também estão no mesmo lugar. Perderam eles próprios a sua condição de filho e de filha. Perderam eles próprios a compreensão de que são seres humanos, porque há quanto tempo estão sendo tratados diferentes disso. Foram desumanizados. Não dá para esperar que ajam de um jeito diferente do modo com que agem. O que cabe a nós como cristãos? Continuar o que faz Jesus. Sermos a presença de Jesus no meio dos irmãos. E essa presença, quando ela é autêntica, essa presença quando ela é amorosa de verdade, essa presença quando ela é verdadeira, o jeito de Jesus, é uma presença que converte. O Bartimeu não voltou mais para a beira do caminho. O Evangelho tem um detalhe muito interessante. Ele deu um pulo, deixou o seu manto e começou a seguir Jesus. Deixou as suas seguranças, deixou o lugar que estava, começou a fazer um caminho novo. Foi respeitado na sua condição. Ao ser de novo considerado como filho de Deus, começou a andar junto com Jesus. Às vezes, meus caros, tudo o que nós precisamos é reconhecer nas pessoas a imagem e semelhança de Deus e ajudá-las a reconhecer isso também. E aí começa um caminho de conversão. Não é de uma hora para outra, não é no estalar de dedos, não é em algo repentino, mas é um caminho constante de conversão. É um caminho constante de irmos nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. E é um caminho longo, nós temos a vida para isso. É um caminho longo, constante, que o tempo todo nós precisamos aprender a sermos um pouco mais do jeito do Senhor. Precisamos ir trazendo para nós e nos organizando a nossa maneira de ser para que sejamos parecidos com o jeito de Jesus. E aí esse jeito de Jesus nos transforma. Esse jeito de Jesus oferece-nos de novo a esperança. Esse jeito de Jesus coloca-nos de novo no caminho. Meu irmão, minha irmã, e aí para encerrar, Senhor amado, já falei muito mais do que eu devia. E aí para encerrar, o que você tem pedido a Jesus? O que você precisa pedir a Jesus? A fala de Jesus: o que queres que eu te faça? Se agora você escutasse diretamente do Senhor: o que queres que eu te faça? Você tem uma resposta para dar para o Senhor? Você sabe o que você diria a Ele? Que pedido você faria? Então, eu ousadamente faço agora esta pergunta de Jesus, junto e agindo como o próprio Cristo: o que é que você quer que eu te faça? Pense um pouquinho nisso. Pense um pouquinho, e quem sabe é a hora que você tem agora para pedir ao Senhor aquilo que você deseja. O Bartimeu mais do que depressa: mestre, que eu veja. O que é que você tem a dizer? O que é que você tem a falar ao Senhor agora? Meu filho, minha filha, o que é que você quer que eu te faça? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
confiança, apresentemos ao Senhor os nossos pedidos, onde nós rezaremos juntos. Senhor, Vinde, vinde, Senhor, em nosso auxílio. pela Igreja, para que seja fortalecida em sua missão de ser portadora de esperança para o mundo e se empenhe em ecoar com vigor e convicção o grito dos pobres e dos que sofrem. Rezemos ao Senhor. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Pelos governantes, para que se disponham a criar e implementar políticas públicas que atendam os pobres, os doentes e as pessoas com deficiência. Rezemos ao Senhor. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Pelo povo cristão, para que se prepare para acolher o ano jubilar que se aproxima como tempo favorável para colocar a reconciliação com Deus e um com os outros de volta ao centro da vida. Rezemos ao Senhor. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Pelos jovens, para que caminhem firmes na fé e mobilizem os valores do Evangelho, para a construção de uma sociedade mais solidária e menos desigual. Rezemos ao Senhor. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Por todos nós, para que sejamos perseverantes na oração, que nos leve para além dos ritualismos e formalismos e nos torne corajosos e confiantes no amor de Deus, que tudo pode. Rezemos ao Senhor. Vinde, Senhor, em nosso auxílio. Deus de amor e de bondade, acolhei as preces que com fé e confiança em vossas mãos entregamos. Fazemos pela intercessão de São Judas Tadeu, fazemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Novo dia a surgir, nova vida a viver, ofertar a Deus cada amanhecer, tudo entrega. Na terra a semente morrerá, na morte a vida brotará, do nosso trabalho se colherá dons a oferta. Recebe, Senhor, nossos dons, pão e vinho te oferecemos. Recebe, Senhor, nossos dons, com tudo que somos e temos, nossos frutos, ofertamos a ti nossas vidas, ofertamos no altar, nossa oferta se transformará, nossa oferta se transformará. Recebe, Senhor, nossos dons, pão e vinho te oferecemos. Recebe, Senhor, nossos dons, com tudo que somos e temos, nossos frutos, ofertamos a ti nossas vidas, ofertamos no altar, nossa oferta se transformará, nossa oferta se transformará. Novo dia a surgir, nova vida a viver, ofertar a Deus cada amanhecer, tudo entrega. A terra a semente morrerá, na morte a vida brotará, do nosso trabalho se colherá dons a oferta. Recebe, Senhor, nossos dons, pão e vinho te oferecemos. Recebe,
Ofertamos a Ti nossas vidas, ofertamos no altar, nossa oferta se transformará, nossa oferta se transformará. Recebe, Senhor, nossos dons, pão e vinho te oferecemos. Recebe, Senhor, nossos dons, com tudo que somos e temos, nossos frutos. Ofertamos a Ti nossas vidas, ofertamos no altar, nossa oferta se transformará, nossa oferta se transformará. Orai, irmão e irmã, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai todo amoroso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olhai benigno, nós vos pedimos, Senhor, os dons que vos apresentamos, e nossa celebração seja, antes de tudo, para a vossa glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo o lugar, Pai das misericórdias e Deus fiel, pois nos destes vosso Filho Jesus Cristo como o Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia para com os pequenos e pobres, os doentes e os pecadores, e se fez próximo dos aflitos e oprimidos. Por sua palavra e ação, anunciou ao mundo que sois Pai, e cuidais de todos os vossos filhos e filhas. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos e bendizemos e proclamamos o hino da vossa glória, cantando sem cessar. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os acompanhais no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora os discípulos de Emaús, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Bendito vosso Filho presente entre nós. Pai de bondade, enviai o vosso Espírito Santo para que santifique estes dons do pão e do vinho e se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, na noite da última ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ó Pai Santo, o memorial da Páscoa de Cristo, o vosso Filho, nosso Salvador, anunciamos a obra do vosso amor. Pela paixão e morte de cruz, vós o fizestes entrar na glória da ressurreição e o colocastes à vossa direita. Enquanto esperamos a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. O Espírito nos una num só corpo. Dignai-vos, Senhor, conduzir a vossa igreja à perfeição na fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Eduardo, com todos os bispos, presbíteros, diáconos e todo o povo que adquiristes para vós. Confirmai na unidade a vossa igreja. Abri os nossos olhos para perceber as necessidades dos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os cansados e oprimidos. Fazei que os sirvamos de coração sincero, seguindo o exemplo e o mandamento de Cristo. Vossa igreja seja testemunha viva da verdade, da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se reanime com uma nova esperança. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo. Os irmãos que foram lembrados no início desta Santa Missa, os nossos familiares, os irmãos membros desta comunidade que foram para a eternidade, os que foram sepultados nos últimos dias, e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face, e na ressurreição
concedei-lhes a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos também a nós, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, o seu esposo, com os apóstolos, dentre eles o glorioso São Judas Tadeu, os mártires e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Obedientes à palavra de nosso Senhor e formados pelo seu divino ensinamento, nós ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, piedade. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Cordeiro de Deus, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não nos diga de igreja ignorada, mas temos palavras felizes.
perfeita promessa que estarias presente no altar, no pão consagrado e no vinho pra nos salvar. Fizestes a promessa de estar aqui e hoje nós estamos para te servir, unidos na presença do Senhor, cantando para sempre o teu amor. Foi perfeita promessa que estarias presente no altar, no pão consagrado e no vinho pra nos salvar. Foi perfeita promessa que estarias presente no altar, no pão consagrado e no vinho pra nos salvar. Tua vida abundante queremos buscar, pra na tua amada igreja sermos todos um, diante da presença do Senhor. Cantemos para sempre o teu amor. Foi perfeita promessa que estarias presente no altar, no pão consagrado e no vinho pra nos salvar. Foi perfeita promessa que estarias presente no altar, no pão consagrado e no vinho pra nos salvar. Fizestes a promessa de estar aqui e hoje nós estamos para te servir, unidos na presença do Senhor, cantando para sempre o teu amor.
feita a promessa que estarias presente no altar, no pão consagrado e no vinho pra nos salvar. Oremos. Os vossos sacramentos, Senhor, realizem o que significam, a fim de que um dia possamos entrar em plena posse do mistério que agora em ritos celebramos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode sentar um minutinho, por gentileza, para os nossos avisos. Então, amanhã, dia 28, dia do nosso padroeiro. Nós teremos a adoração do Santíssimo às 6 horas da manhã. Às 15 horas, nós teremos o terço mariano. Às 19h30, a Santa Missa, seguida de procissão. Será uma procissão luminosa. Então, pode trazer sua vela. Quem não tem, a gente tem a venda também aqui. Após a bênção, fica o convite a todos de visitarem e provarem as delícias da nossa barraquinha. Estamos vendendo almoço também para o dia 3 de novembro, no valor de R$20. O cardápio é parmegiana de frango. Em nome do Padre Diego, agradeço a você, da nossa paróquia, aos irmãos visitantes que vieram hoje celebrar conosco. Agradeço também ao setor Menino Jesus, as mães que oram, pelos filhos que homenagearam e paraninfaram a noite de hoje, e todos que ajudaram na preparação da liturgia. Nossa gratidão ao Ministério Fanuel, que abrilhantaram a liturgia de hoje. Nós agradecemos também, vi agora, o Vitor, que está entre nós. É sempre bem-vindo, tá? É uma honra tê-lo na nossa festa, nós celebrando conosco. E ao Padre Suédio, nosso carinho todo especial, por aceitar mais uma vez o nosso convite. Que a missão do sacerdote seja cada vez mais abençoada com a intercessão de Maria e de São Judas Tadeu. Recebe essa pequena lembrança para lembrar sempre da gente aqui entre nós. Vamos dar uma calorosa salva de palmas a todos. Muito bem, sempre uma alegria estar junto com vocês, sempre uma alegria celebrarmos a Santa Eucaristia. E é sempre bom encontrar com pessoas que são queridas no nosso caminho. Gostaria de fazer a vocês um pedido, que nas suas orações vocês continuassem a rezar em favor das vocações. Rezassem pela permanência dos jovens no seminário, mas para que também o Senhor continue a suscitar novas vocações para o caminho do ministério ordenado. Mas não só para isso, reze também pelas vocações à vida religiosa, pela vocação à vida matrimonial, pela vocação à vida no compromisso da pastoral, na vida da comunidade. Tudo isso é vocação de Deus, tudo isso é chamado de Deus. Então nós temos que rezar para que o Senhor continue a chamar mais gente. O trabalho tem de muito, mas gente para trabalhar está faltando, né? Então nós precisamos rezar para que
Deus continue a nos ajudar nesse caminho. Nós pedimos a ela, a mãe de Jesus, e também a São José, que intercedam sempre por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite, uma abençoada semana, uma boa festa de São Judas a todos vocês. Ó São Judas Tadeu, teu exemplo nos faz ser fiéis nas causas impossíveis, ser para nós intercessor. Ó São Judas Tadeu, protege os filhos teus, guia aqueles que iluminaste pelo testemunho teu. Apóstolo do Senhor, que destes tua vida ao amor, teu olhar nos conforta, tua presença nos enriquece. Somos teus seguidores, ensina-nos a sermos